Começando, tô aqui no YouTube, bem-vinda, e aqui no Instagram vou tentar fazer aqui paralelo essa transmissão. Vamos lá então, né? Seja muito bem-vinda ao quarto episódio da série Organizando Seu Consultório na Prática, onde eu ajudo você, psicóloga clínica, a sair aí da desorganização financeira, desorganização profissional e manter o foco naquilo que realmente interessa, que são os teus pacientes, os teus atendimentos ou os teus clientes, como você gosta de chamar. Como eu disse na última live, né, e faço questão de frisar sobre esse ponto, não dá para você se dedicar aos seus pacientes a ponto de receber inúmeras indicações se o bastidor da sua clínica não está, de uma certa forma, organizado, né? Então, ele precisa de organização para você ter clareza e indicações aí em potencial. Eu me chamo Marlise Alves, eu sou contadora, mentora de psicólogas e criadora da metodologia Dona, onde eu trabalho 4 pilares: o dinheiro, a organização, os negócios e a ação. Eu vou colocar aqui no comentário, esse vídeo também está sendo transmitido aqui pelo YouTube, pelo Instagram, vou colocar aqui live no YouTube, para as pessoas saberem que nós estamos de fato aqui no YouTube. Deixa eu só fixar o comentário. Vou colocar aqui um pouquinho no lado, aqui. Pronto, ok, vamos lá. Bom, eu quero falar hoje sobre um tema que muitas vezes as psicólogas acabam me trazendo durante as mentorias, que é o seguinte: o que eu faço se muitos pacientes saem ao mesmo tempo? Esse é um temor que muitas psicólogas têm aí na parte clínica, e o nosso tema da live hoje é o seguinte: o que fazer se 5 pacientes saem ao mesmo tempo do processo terapêutico? Saem de uma só vez. Nesse mesmo mês, dizem, ó, a partir do mês que vem eu não venho mais, e aí, seja o que Deus quiser, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E se acontecer isso com você? Se 5 pacientes simplesmente, não sei se 5 vai impactar tanto, né? Dependendo do número aí de pessoas que você tem em atendimento, mas digamos que você tem 10 pacientes e 5 saem, isso impacta sim nos teus resultados, impacta no teu faturamento. Então, é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero dizer o seguinte, que esse medo ele é tão comum que eu até já fiz um outro vídeo que está no YouTube, um vídeo mais longo falando de como se livrar desse medo. Então, lá naquele vídeo eu trabalho mais a questão de prevenção, né? E já fica aqui a recomendação, assim que acabar a live, você vai lá no YouTube, vou compartilhar depois o link aqui, né? Mas aí, qual é a diferença entre aquele vídeo e essa live? Naquele vídeo eu mostrei o que você pode fazer para que, se por acaso você perder vários pacientes, o que fazer, né? Esse é o tema da live. E naquele vídeo é o que fazer para não perder os 5 pacientes de vez ou até mais. Então, essa é a diferenciação. Vou falar sobre isso. O que fazer, né? Se isso acontecer. E se acontecer, né? E se acontece aí com você de 5 ou mais até deixarem a terapia numa vez só? É claro que num mundo ideal, num cenário ideal, os clientes saem, né? Os pacientes saem quando eles têm alta do processo terapêutico. Mas digamos que acontece alguma coisa, e já vou falar sobre isso também, né? Que faz com que essas pessoas acabem deixando de uma só vez o processo terapêutico. Como que vai ficar o teu financeiro? É sobre isso que a gente vai falar. O que fazer nessa situação, então, para fazer voltar rapidamente à normalidade com o menor dano possível? Vamos falar já já sobre isso. Primeiro, quero te dizer, né, qual é a importância desse tema. Mesmo que você esteja tranquila hoje, mesmo que esteja tudo certo aí com você e que a situação esteja muito bem resolvida, muito tranquila. Aliás, né, nessa época de final de ano, essa live está acontecendo hoje, dia 21 de dezembro, né, de 2022, e é uma época preocupante, porque virando o ano, eu já soube de outras psicólogas clínicas que tem cliente que não volta. Inclusive, eu soube, né, até de pessoas que faziam terapia que disseram, virou o ano, agora não vou mais. Já estava, né, assim, não estava mais tão satisfeito com a minha terapia, acabaram deixando o processo terapêutico com essa virada de ano. E tem, claro, tem todos os casos em que psicologia para criança, que muitas vezes a criança fica de férias, não retorna, e depois o pai e a mãe ficam decidindo se vai ou não. Enfim, são vários casos que pode acontecer, inclusive nessa virada de ano. Talvez esse tema, nesse momento da tua atuação terapêutica, não gere nenhum tipo de incômodo para você, né? Você pode até estar pensando, é muito difícil de eu perder vários pacientes, eu tô com a agenda cheia, tô com lista de espera. Bom,
É certo de que, né, se você está nessa situação, né, de muito difícil, de tô com a agenda cheia, de lista de espera, esse medo vai te atingir muito menos do que aquelas pessoas que estão ali na corda bamba financeira, né, onde depende da chegada do cliente, do paciente para fazer algo acontecer. Nós não podemos negar que imprevistos acontecem. Isso a gente não pode negar. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Por falar em imprevistos, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá a transmissão aqui no YouTube, se tá tudo certo, tá tudo certo. Aqui no Instagram também, bem-vindos e bem-vindas por aqui. Por falar, né, em imprevistos, né, eu acredito que a pandemia, ela foi um grande exemplo de imprevistos para todos nós. Até mesmo psicólogas que estavam com a clínica cheia, passaram por sufoco nessa época, né, no meio de todo aquele caos. Muitas tomaram decisões erradas, e é sobre essas decisões que eu quero conversar contigo hoje, para que você não tome decisões erradas, ou certamente poderiam ter tomado outras decisões melhores para que a sua prática clínica não fosse atingida no geral. Então é sobre isso que vamos falar. Essa live vai servir aí para você como um guia para que nos momentos difíceis você possa olhar. Desculpa aí se isso talvez vai te desmotivar, né? Mas momentos difíceis certamente vão vir. Inclusive, eu estou lendo um livro, né, que eu relutei bastante para começar a ler. Ele se chama As Vantagens da Adversidade. Eu ganhei esse livro há muitos anos atrás e pelo título, assim, li algumas coisas, assim, não quero ler sobre a adversidade, né? Mas as adversidades, elas acontecem com todos. Esse livro está me fazendo muito bem nesse sentido, né? É importante que a gente esteja preparado para os momentos adversos e que consiga extrair vantagens de cada um desses momentos. E como vou dizendo aqui, né, essa live, então, ela vai servir como um guia para que num momento de talvez aí apuro, um pouco mais de desespero, até quem sabe, você saiba exatamente o que fazer e como agir. E quero dizer aqui que eu não estou desejando mal para ninguém, tá? Muito pelo contrário. Apenas te ajudando a se precaver, né? Uma vez que esses acontecimentos demandam uma ação rápida e inteligente. Eu gosto muito de pensar que para a gente conseguir lidar com os desafios do dia a dia, né? Principalmente quando nós somos donas de negócio, e você, como psicóloga, é uma dona, né? Uma dona que precisa administrar dinheiro, precisa organizar as contas, precisa entender de negócios, de negociação e tem que ter planos de ação, né, dentro da psicologia clínica, a gente precisa trabalhar como prevenção e não como apagar incêndios, né? É bem interessante a gente pegar o exemplo do Corpo de Bombeiros. É claro que existe lá o caminhão de incêndio que está ali preparado para qualquer emergência, aí ele sai claro, com toda a técnica, né, com todo o jeito, ele sai para apagar um incêndio, tem que ser na velocidade, tem que decidir rápido, e tem uma corporação ali dentro do Corpo de Bombeiros, né, um setor que cuida da prevenção de incêndios, onde ele libera alvará, libera vários outros itens. Então, eu quero trabalhar com você para que você trabalhe na prevenção de possíveis incêndios e não no incêndio em si. Porque no incêndio em si vai muito mais a emoção do que a razão, a gente sabe disso, na hora da adrenalina, a emoção, ela é muito maior e muitas vezes não se age pela razão em si. Então, se preparar para esses momentos é o melhor que a gente pode fazer. E outra coisa que é importante, né, quando você não tá e aí, claro, se você se acaba você passando por um problema assim, muitas vezes o teu atendimento é prejudicado. Sabe quando não tá num dia muito bom e que às vezes você sai com aquela sensação de: "Ah, eu acho que hoje eu não dei o meu melhor nessa sessão". Pois é, isso costuma se intensificar quando a gente está no meio desses incêndios, né. Como você está tendo acesso a essa live, que vai ser um guia aqui para você, né, como proceder, você vai ver que tem sim uma luz no fim do túnel, tem sim uma possibilidade de organização, uma clareza sobre como prosseguir aí no meio de um caos, por exemplo, e devido a isso não vai se sentir tão pressionada nos atuais atendimentos. Vamos juntas? Até porque, né, se você tem 10 pacientes, né, como eu falei, se você perde 5, você não pode deixar que essa perda atrapalhe os teus demais atendimentos, muito pelo contrário, além de você atender os demais 5 com muita qualidade, você ainda vai precisar gerar mais 5 vagas, né? Mais 5 interessados para recompor a tua agenda de novo. E para essa live, né, quero trazer aqui alguns exemplos, né?
será que tem exemplo melhor do que a pandemia, né? Já até citei ainda há pouco, mas se você estiver vendo essa live muito tempo depois, ela tá aqui vai ficar salva aqui no YouTube. Não sei se na época da pandemia você já atendia pacientes ou não, né? Mas apesar de ter sido um momento bem difícil, eu tive várias mentoradas que possuíam reserva financeira, compartilhavam seu trabalho no Instagram ou até no YouTube mesmo, tinham lista de espera e não foram tão impactadas assim dentro dos seus resultados. Então você vê, percebe que eu já entreguei aqui alguns elementos, né? Como, por exemplo, a reserva financeira, a lista de espera, a divulgação do trabalho, que enquanto algumas outras entraram no desespero, porque não podiam atender, e algumas, né? Então, como essas estavam relativamente tranquilas, né? Mas por quê, né? Porque elas já vinham trabalhando nessa questão de prevenção de incêndio. Estão trabalhando na resolução dos problemas antes que eles apareçam. E cá entre nós, eu gosto muito dessa metodologia. No meu escritório, né, no meu dia a dia profissional, eu gosto sempre de trabalhar na prevenção. Aconteceu um problema, é claro que a gente não está aí livre de situações que possam acontecer, mas se acontecer esse problema aqui, o que eu vou fazer? Então a gente já fica pensando, né, como que vai fazer para resolver essas questões. E aí, por isso que eu quero trazer esse tema. Se você está assistindo aqui, né, assiste os conteúdos que eu posto toda semana aqui no YouTube e também no Instagram, parabéns, porque você com certeza já é uma psicóloga dona que está se precavendo e que certamente será menos impactada por uma eventual crise que possa acontecer. Então, quero te dar parabéns de você já estar por aqui. E para contextualizar aí um pouco mais, né, eu quero te contar aqui dois exemplos de duas clientes, duas mentoradas aqui minhas, né, que passaram por situações semelhantes aí durante a pandemia. Apesar de estarem aí mais ou menos organizadas, né, uma buscou um caminho e outra buscou outro caminho totalmente diferente. E eu quero que você preste bastante atenção nessas histórias, né? O que difere uma psicóloga da outra. Primeiro eu quero contar de uma delas, né? Uma cliente muito querida, ela me procurou para saber o que faria na pandemia, né? Uma cliente do escritório. E logo de cara, né, a gente começou a conversar. Ela disse: Ah, Marisa, eu não sei o que fazer, meu consultório está fechado, não posso atender. Ela só atendia presencial aqui numa cidade perto de Florianópolis, estava proibida de atender, de abrir o consultório, né? No início a gente não podia receber ninguém. E poucas semanas, né? E ela não sabia o que fazer. E aí a gente conversou e disse: tá, mas o que te impede de atender online? Ela disse: ah, mas eu tenho muita senhora de idade que não vai para o virtual e tal. Enfim, ela elaborou uma estratégia sobre isso que eu quero conversar com você. Em poucas semanas, eu acho que 2 ou 3 semanas, os próprios pacientes pediram para que ela voltasse a atender, porque estavam precisando desse atendimento. Em poucas semanas ali, ela mudou para o online e aí resolveu a dor daqueles pacientes, né? Algumas pessoas saíram do seu atendimento que queriam exclusivamente presencial, mas como ela tinha fila de espera, ela abriu a possibilidade do atendimento online e o mais legal de tudo, ela começou a ter indicações dos próprios clientes, dos próprios pacientes, de pessoas de outras cidades que gostariam de fazer terapia com ela. Então, ela abriu aí a porta para o atendimento online e para fazer essa diferença na vida de outras pessoas que eram não tão próximas. Perdeu pacientes, perdeu. Perdeu porque ela tomou uma decisão ali em torno. Ela ficou ali entre até 5 meses, 6 meses mais ou menos, pagando o aluguel do consultório. Ela ficou ali continuando com o consultório físico dela ainda, mesmo que ela não estivesse utilizando. E depois de uns 6 meses, ela decidiu fechar, né? Fechar e ir totalmente para online. Hoje ela trabalha da casa dela, ela economizou, então, assim, ela começou a gerar mais dinheiro para ela, porque além de ela atender online com uma agenda maior, porque não tem deslocamento, ela ainda não paga mais aluguel, não paga mais IPTU, não paga mais condomínio, não paga mais internet, não tem mais limpeza para pagar, café, várias outras despesas que ela tinha. E segundo palavras dela, né, ela me disse: ah, Marisa, tem um monte de gente que gostou, porque não tem mais deslocamento e gosta dessa modalidade do online. Então, esse é um dos exemplos que eu quero te dar. É uma pessoa já organizada e que conseguiu traçar uma estratégia diante de uma situação difícil que foi a pandemia. O outro exemplo aqui que eu quero te dar, né, é de uma outra cliente, muito semelhante, né, de também psicóloga,
dentro dessa modalidade de psicologia clínica, né? Mas quando ela me procurou, ela já tinha se endividado totalmente na pandemia. Por quê? Ela manteve o consultório aberto, só que ela pensou totalmente diferente da psicóloga número um, sabe? Eu lembro dela me contar assim, Marlise, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não podia atender presencial e sabe o que mais me chamou a atenção? Ela botou, eu não gosto, ela falava, né? Eu não gosto de atender online. Para mim não é a mesma coisa. E meus pacientes não aceitariam. Então, ela usou também a questão que ela não gostava e colocou que os pacientes dela não aceitariam sem nem ela fazer esse esforço de mudança. O que, que aconteceu? Ela ficou quase 2 meses ou 3 até que pudesse ser retomado com máscara, distanciamento e tudo mais. Ela ficou 2 ou 3 meses sem atendimento. Aí, o que, que ela fez? Claro, ela precisava do dinheiro para manter tanto o consultório quanto a vida pessoal dela e ela foi se endividando. Ela pegou vários empréstimos nessa época, né, nesse período, para pagar as contas pessoais, as contas do escritório, e estava toda endividada quando eu a atendi, já está fazendo mais ou menos uns 7, 8 meses. Então, ela está em processo de quitação das dívidas para conseguir regularizar. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Dos dois casos, é sempre legal a gente perceber que existem alternativas para que você saia de uma situação de, e agora o que, que eu faço se eu perder 5 pacientes na terapia de uma vez só? Para que realmente você consiga fazer isso de uma maneira organizada e bem feita. Talvez você esteja me dizendo assim, Marlise, para de ser negativa aí, né? Não vai acontecer isso comigo, não vai ter crise, eu não vou ficar sem pacientes. Bom, o ideal mesmo seria isso, né? Que não houvesse crise. Seria o meu grande sonho, né? Que você não tivesse esse medo, até porque se por um acaso isso acontecesse, se você tivesse uma reserva financeira, uma lista de espera, por exemplo, ou um bom marketing, você não se preocuparia com isso, né? Essa não é, aí eu quero trazer esse fato, essa não é a realidade de muitas psicólogas, né? Não é a realidade de muitas pessoas. Então, eu quero te dizer que eu trouxe justamente esse tema, porque ele é de interesse de várias psicólogas que nem falam muito sobre esse assunto, mas que é um temor muito comum que acontece. Você não deve ficar pensando o tempo todo, né? Mas se tiver uma crise, se eu perder um paciente, C. Não, não é essa a intenção. Mas para isso você deve ter aí uma mínima ideia de como você deveria agir nos casos em que isso acontecesse. Marlise, mas não dá para prever essas coisas. Não, realmente não dá. Nós nunca vamos saber quando pode acontecer um acidente, quando pode vir uma doença, quando pode vir uma crise. Todas essas coisas são de fato imprevisíveis. Mas, né, por mais contraditório que você possa julgar, é bem previsível que em algum momento esse tipo de situação vai acontecer, né? A gente sabe como é que é a vida e que daqui a pouco pode ser que aconteça alguma situação assim. E será bem mais fácil, então, para você enfrentar uma situação como essa se você tiver se preparado com as dicas que eu já vou te trazer. Antes, né, para quem está comigo aqui pelo Instagram, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Compartilha com outras pessoas essa live e quem está aqui no YouTube também. Vou te trazer algumas dicas bem práticas, já pega aí papel e caneta para que a gente consiga te trazer aí uma instrução prática do que fazer para justamente o ano que vem, se por um acaso alguma coisa acontecer errado, né, não te atingir de nenhuma maneira. Eu quero só falar uma coisa aqui, né, que antes da pandemia, eu comentava nos meus atendimentos, principalmente, né, eu sempre trabalho muito essa questão da reserva financeira. Eu acredito que é essencial para qualquer profissional, principalmente profissional liberal, no caso da psicologia, da gente ter um dinheiro guardado. Tem uma pergunta-chave que a gente fala em educação financeira que é assim, ó. Se eu deixar de trabalhar hoje, por quantos dias o dinheiro que eu tenho me mantém? Essa pergunta ela é muito chave, porque ali vai dar uma ideia, né? Se, por exemplo, se eu parar de trabalhar hoje, né? Se eu não conseguir mais a minha renda hoje, nós sabemos que a psicóloga ela vive da renda que ela produz. Se ela parar de trabalhar, e aí? Vai fazer o quê? Vou te dar aqui, eu sempre depois eu quero dar um exemplo ainda, né? Mas eu sempre falava nos meus atendimentos isso, né? E se acontecer uma bolha em Florianópolis e de repente a gente ficar 30 dias, 3 meses sem conseguir ter o nosso dinheiro, até quanto que você aguenta de tempo?
E foi exatamente isso que aconteceu na pandemia, né. Muitos estabelecimentos foram fechados, muita gente ficou sem dinheiro, que precisava inclusive pagar terapia, mas que precisou se afastar, deixar quinzenal, deixar mensal, justamente porque não tinha o recurso financeiro. Eu acredito que na pandemia o serviço foi extremamente essencial, é um serviço de saúde pública mesmo, mas nem todos conseguiram bancar por esse serviço. E aí essa parte é bem interessante. Quero fazer uma comparação com relação a essa renda, né, de quanto que você tem aí e deixa guardado, que é a seguinte: no quando a gente vai em shopping, tem aquelas torneiras que a gente aperta, né, então enquanto você está apertando, está saindo água. E em casa, geralmente, não sei, talvez até na sua casa tenha, né, mas em casa geralmente é a torneira de girar. Então você gira aquela torneira, ela se conecta com a caixa d'água e depois você fecha e tudo mais. Se você está trabalhando para gerar a tua renda mensal, você está apertando a torneira do shopping. Quando você para de apertar, simplesmente aquela água para de sair. Essa é a renda mensal que você gera, né? Então eu tenho que estar apertando, tenho que estar trabalhando para gerar essa renda. Já a torneira de girar, né, que se conecta com a caixa d'água, eu tenho a minha reserva financeira lá em cima. Então, eu não tenho necessidade de ficar apertando, eu posso simplesmente abrir e fechar a hora que eu quiser e utilizar esse dinheiro da maneira que eu quiser. Faz sentido aí para você? Eu espero que faça. Conta aí para mim se faz sentido, né? Se você está conectada aqui comigo, e, e é bem interessante essa questão, porque a gente passa a ver a necessidade do trabalho, né? E se, né, voltando ao tema, né? E se 5 pacientes de uma vez só deixarem aqui o consultório, né? Seja por uma situação de impedimento de trabalhar, como eu falei, seja porque desconectou com você, né? O vínculo cessou, ou por um mês, né? Você acontecer aí de perder 5 pacientes de uma vez. Eu quero comentar primeiro contigo o que você não pode fazer de jeito algum. O que não pode acontecer de maneira alguma, que é extremamente proibido. O primeiro passo é o seguinte: entrar em desespero. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Isso é extremamente proibido de se fazer. Eu sei que é fácil falar, né? Mas você aí, como psicóloga do outro lado, sabe muito bem que se você se permitir entrar nesse desespero, vai trazer prejuízos, inclusive, aos teus atuais pacientes. E não só aos pacientes, mas também a você mesma, né? Você vai sair aí da situação, vai ter mais dificuldades de encontrar a solução, uma vez que será mais difícil sair dessa situação aí até sem sequelas, digamos assim, né? Então, coloca a cabeça no lugar. Uma vez eu ouvi uma uma pessoa comentando, um jornalista esportivo, sabe aquela prova em que tem vários cones e os carros, ou carro, motocicleta, passa envezando assim, né, para chegar do outro lado, tipo uma baliza atravessada? Imagino que você saiba aquilo que eu estou falando. Um dos grandes segredos daquela prova, segundo essa pessoa que me contou, é não olhar para os cones. É olhar o teu destino final e ir assim, meio com a visão lateral e passando no meio até chegar no seu objetivo final. E é muito parecido com uma situação de crise financeira, né? Porque se eu fico focado no cone, eu bato no cone. Essa é a lógica de não olhar para o cone. Então, quando você tiver alguma situação que vá fazer você desesperar financeiramente, então lembre-se disso, eu preciso me afastar, olhar para isso somente aqui com a visão periférica e me concentrar naquilo que importa, que é aquela linha de chegada lá na frente. Se cair no desespero, vai ter mais dificuldade de sair aí da situação. Outro ponto muito importante aqui, ó, que eu não quero que você faça, né? Então, outro ponto que não pode ser feito é diminuir o preço da tua terapia ou aceitar qualquer trabalho, aceitar qualquer tipo de permuta, por exemplo. Presta muita atenção agora, psicóloga. A nossa área, ela tem muita demanda. A área da psicologia, ela é gigante. Basta olhar aí para os lados para você ver e ter noção de tudo aquilo que pode ser feito dentro da psicologia. As pessoas buscam, estão no processo de buscar terapia, portanto, não vai te faltar trabalho na clínica. Ainda assim, se faltar trabalho na clínica, você tem outras opções, como a psicologia organizacional, que tem vários outros campos que você pode fazer, psicologia jurídica e por aí afora. É claro que se está faltando,
aí procura, principalmente na psicologia clínica, é porque você está errando aí em algum aspecto do seu negócio. O N do negócios da dona, você lembra? O N do negócios? Algum aspecto aí é o caminho que a gente precisa olhar, é o justamente de acertar essa questão e de resolver esse erro. E não começar a trabalhar quase de graça, né? Senão, eu vou encher de cliente aqui, cliente social, para dizer que eu estou trabalhando, mas espera aí, será que eu vou pagar minhas contas? Né? Então fica aqui esse ponto de interrogação. Se você fizer isso, além de não conseguir resolver o problema, né, vai estar gastando o teu tempo, a tua energia, em uma outra situação que vai talvez ainda te trazer mais dor de cabeça. Então, não deixa o impulso de baixar o preço ou aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho aí te dominar. Isso pode, inclusive, né, trazer prejuízos aí para a tua prática clínica, né? Pensa aqui comigo, se você aceita uma demanda, por exemplo, de um transtorno que você não tem especialização para resolver, imagina o trabalho que isso vai te dar. Vai desperdiçar tempo e vai desperdiçar o teu dinheiro, né? Então, cuidado com relação a isso. E não pensa que essa é uma questão somente da psicologia, não, tá? Da contabilidade, isso é muito parecido. Eu, como contadora aqui, quero te falar. Hoje, né, no escritório, nós só aceitamos empresas das quais nós somos especialistas. A gente já penou muito, aí tenho 25 anos de escritório contábil, né? Já penamos muito com algumas demandas, pegando empresas que queriam muito que a gente atendesse e que de repente a gente via, não, peraí, olha o tanto de aprendizado que a gente vai ter para conseguir atender esse cliente. E aquele honorário, que muitas vezes até não era baixo, né? Era um valor alto, sumia dentro do escritório, né? Porque o trabalho de aprender sobre ele era muito maior. E claro, né, quando a gente faz alguma coisa errada na contabilidade, a gente paga multa em nome do cliente, né? Então, o nosso lado negativo é a multa. Agora, qual é a multa da psicologia, né? É o cuidado com um ser humano que está ali do outro lado, o cuidado com a saúde mental de alguém, não tem dinheiro que pague, né? Não tem multa que seja suficiente. Então, tem que tomar bastante cuidado. Mas tem um outro erro aqui muito comum, né, sobre essa questão. E se simplesmente saírem 5 pacientes de uma vez no meu consultório, eu vou ficar sem dinheiro, o que fazer? O que eu quero que você não faça é fazer empréstimo sem ter clareza. Entrar naquela bola de neve da minha cliente, né, que veio me procurar depois de ter feito vários empréstimos. Talvez em alguns casos seja a única solução. Eu lembro que quando. Opa! Caiu? Eu lembro que quando eu comecei a atender nas questões de desenvolvimento financeiro, né? Eu tinha um cliente que ele me dizia assim, Marlise, o empréstimo está a um clique no Banco Itaú. Ele estava totalmente sem dinheiro. E aí, quando ele abria o site do banco, o Banco Itaú dizia assim: clique aqui e você tem 5.000 reais na sua conta. Isso é muito tentador. Claro que a situação dele era totalmente diferente, mas ele também estava sem emprego. E aqui, no caso que a gente está falando, é sobre como, depois de ficar sem funcionários, sem clientes, né? A única coisa que eu quero te dizer, assim, a situação do empréstimo é quase como um paliativo. Se você está com dor de cabeça, você até pode tomar um Dorflex, mas você precisa investigar a causa da dor de cabeça para daí sim tomar algo que vai fazer sentido para ti, né? E o empréstimo vai ser somente para solucionar aquela dor imediata. E aí a grande preocupação é que isso se transforme numa bola de neve, você não consiga pagar por isso. Bom, o empréstimo não vai resolver, né, essa situação, é possível que você tenha que fazer outro e outro para pagar aquele anterior, então isso dá um trabalho enorme. Então, talvez até tivesse uma outra alternativa, né, que gastaria menos do que o empréstimo, que você pudesse buscar de uma outra forma, mas aqui eu quero te dizer, precisa de muito planejamento antes de pegar crédito de terceiros. Então, antes de fazer empréstimo ou qualquer coisa do tipo, você deve saber alguns pontos básicos. E aí eu quero te convidar a pegar papel e caneta e anotar quais são esses pontos básicos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Não, perguntas, mandem aí se vocês tiverem ou quiserem comentar sobre, estou aí à disposição. Bom, vamos lá. O que eu preciso saber, né, para que antes de recorrer a um empréstimo, por exemplo, quando o meu caixa da minha empresa, do meu negócio, da minha clínica está aí abalado, porque justamente
a partir do mês que vem eu vou ter uma baixa aí de 5 pacientes, por exemplo, né? Primeiro, qual é o teu custo de vida mensal? Isso você precisa saber de cor e salteado. Quanto que eu preciso levar de dinheiro para minha casa todos os meses? E aí, quando eu falo casa, a gente já começa aí um processo de diferenciação, né? Aquilo que é da minha vida pessoal e aquilo que é do meu negócio de psicologia. Isso precisa ser totalmente diferente, distinto e separado aí para você. Ah, Marlise, mas hoje é tudo junto, tudo misturado. Então já começa uma diferenciação. Abre o teu CNPJ, faz uma conta de pessoa jurídica, deixa separadinho tudo que é do consultório e lá da tua pessoa física tu usa uma outra conta. Ah, mas eu não uso o CNPJ. Ok, abre duas contas aí no teu CPF, mas faz essa separação. Então, separar as contas, identificar quanto que eu preciso levar aí para minha vida pessoal todos os meses, identificar quais são as minhas dívidas, o que, que eu comprei no passado que eu tenho que pagar todos os meses. Então, eu vou ter ali um cálculo de custo de vida, digamos que todos os meses você tem que dar conta de R$ 4.000. É o teu aluguel, IPTU, alimentação, vestuário, plano de saúde, pós-graduação, todas as tuas despesas básicas. Então, ok, 4.000. Endividamentos do passado. Ah, eu pago uma parcela do carro, eu pago uma parcela de do queres, sei lá, lembrei agora do queres. Pago uma parcela disso, daquilo, e aí vai me somar mais R$ 1.000. Então, todos os meses você vai ter que dar conta de 5.000. Agora, precisa entender qual é o fluxo de caixa, quanto que vai entrar com a saída desses pacientes. Isso é necessário que você faça essa conta, né? Quanto que vai entrar todos os meses com os pacientes que eu tenho? A gente chama isso de faturamento. Qual vai ser o meu faturamento? Até agora era quanto? Era X. Agora vai ser X menos os 5 pacientes que saíram. Então, qual vai ser esse meu novo faturamento? Esse novo faturamento, ele paga as contas do consultório? Eu tenho que saber as contas do consultório também, aluguel, IPTU, se eu tiver um escritório físico, um consultório físico mesmo, né? E aí eu vou saber quanto que vai sobrar para fazer esse balanço aí, né? Eu gosto de pensar que um empréstimo ele pode ser muito bem-vindo se for para você investir no seu negócio. Agora, se é para pagar as contas do mês, olha, é possível que você se enrole financeiramente. Agora, não, eu vou investir, vou pegar esse empréstimo, vou investir num site, vou fazer um material, vou divulgar minha imagem, vou fazer mídia paga, fazer isso, fazer aquilo, então ok, né? Então, e claro, com risco calculado. Se você vai fazer tudo isso e sabe que tem condições financeiras de arcar com esse valor, aí tudo certo, pode seguir aí que tá muito bem aí nessa situação. Vamos lá. Isso deve estar aí muito bem definido para que você não faça escolhas erradas, né? E aí, dentro dessas escolhas erradas, depois você pode pagar por esse juro que não é nada agradável. É importante que isso esteja bem claro, bem definido para você. Mas e agora, né? O como? O que que faz com isso? Como prosseguir caso isso aconteça? Se você está passando por isso agora, né, vendo esse vídeo, seja agora ao vivo ou seja gravado, ou se você tem esse receio de perder vários pacientes, ou até tá aí tranquila, mas quer aí se precaver, novamente pega o papel e caneta que eu vou trazer ainda mais clareza, um passo a passo aqui, né? Opa, novamente aqui quase caiu o celular. Me mexi aqui, quase derrubei o celular. Novamente, um passo a passo aqui do que fazer quando vários pacientes saírem da terapia ao mesmo tempo, ou vários pacientes, até a gente pode até pensar, né, quando vários foram viajar, não estão indo na sessão, é claro que quando vários saem, a gente tem outra preocupação, mas também isso serve para quando 3, 4 viajaram, não vieram em várias sessões, vão ficar 2 meses fora. Então, essas situações aí são importantes. Primeiro ponto aqui, ó. Tenha clareza sobre os seus gastos atuais. Eu já até adiantei ali antes um pouquinho, né? Mas eu quero novamente falar sobre isso. Tenha clareza sobre os seus gastos atuais, sobre as suas entradas atuais, os seus atuais pacientes e as próximas despesas que você tem que arcar. Então, essa visão sobre o teu financeiro, ela precisa sim acontecer para que você tenha clareza desses números. Então, daqui para frente, ok, a gente está agora em dezembro de 2022 e esse fato, né? Os pacientes se despediram agora nesse ano e 5 deles disseram que não vão voltar em janeiro de 2023. O que que eu vou fazer? Primeiro ponto, fazer as contas. Papel e caneta na mão,
qual é a previsão de recebimento que eu tenho em janeiro. Então, se todos os pacientes forem em todas as sessões que já estão agendadas, qual é a minha previsão de recebimento? O que, que eu tenho de despesa para pagar do meu consultório? Então, fazendo as contas lá do consultório, o que, que eu tenho de despesa? Eu tenho os impostos, eu tenho a contabilidade, eu tenho aluguel, eu tenho internet, tenho condomínio, né? Então, digamos que eu tenho essas 5 despesas. Entrou aqui 10 mil reais, saiu 2, ficou 8. Ok, o 8 mil já é líquido. Vamos lá para minha casa. Puxa vida, mas eu estava acostumada com 10 mil chegando na minha casa. A saída desses pacientes vai bagunçar? Vai bagunçar. Então, se te sobra 8 e aqui você gastava 10, obrigatoriamente você vai ter que reduzir imediatamente o teu custo de vida. Vai ter que achar alternativas para gastar menos, sabendo que é por um tempo só, um tempo determinado, que daqui a pouco você já vai conseguir solucionar essa questão, né? Mas imediatamente é fechar realmente a torneira. Segundo ponto, entenda quantos pacientes você precisa para ficar de novo no 0 a 0. Então, no exemplo que eu dei, sobra 8 mil reais aqui do consultório e você tem 10 mil reais de despesa. Quanto que eu preciso aumentar aqui no meu consultório para ficar de novo no 0 a 0, para conseguir esse 10 mil de volta aqui para minha vida pessoal? Então, eu vou ter que aumentar. A minha sessão é 200 reais, eu vou ter que fazer 10 sessões por mês, por exemplo, vou ter que fazer 15 sessões por mês, tirando impostos e tudo mais, para chegar aqui nessa questão. Então, 15 sessões dividido por 4 vão ser aí 4 a 5 pacientes novamente que eu tenho que recuperar, né? Não, dividido por 4 são 3 pacientes, 3 já dá 12, 4 pacientes aí vai sobrar até de 15, né? Então, esse cálculo, esse ponto, já vai te servir de meta. Então, eu tenho uma meta, assim, de ocupar 3 horários para fazer vir 12 horas, e aí sim chegar perto do meu valor ideal, do meu valor desejado aí por mês. Esse é o segundo ponto. Então, primeiro, clareza das suas contas, e o segundo, entender quantos pacientes que você precisa para voltar para o equilíbrio. Esse é o chamado ponto de equilíbrio, quando eu consigo pagar todas as minhas contas e fico no 0 a 0. Ponto de equilíbrio é favorável? Não, ele não é favorável. A nossa intenção aqui com você, sendo dona do teu consultório de psicologia, olhando para o teu consultório como sendo um negócio, é que você ultrapasse o ponto de equilíbrio. Se 12 mil reais você paga, por exemplo, as tuas contas do teu consultório e paga também as tuas contas da tua vida pessoal, então vamos trabalhar para chegar a 15, porque daí esse 3 que vai sobrar vai ser esse 3 que você vai investir, vai fazer a tua reserva financeira, vai fazer o teu consultório crescer. Então é essa mágica que eu quero que tu faças aí na tua vida financeira, que na verdade não tem nada de mágica. Ela é puro plano de ação e execução. Então vamos pensar sobre isso. Outro ponto aqui, né? Terceiro item aqui do passo a passo: buscar uma estratégia para divulgar os teus serviços e colocar uma meta para que você possa conseguir essa divulgação. Então, buscar estratégia para divulgar e fazer isso acontecer. A minha meta vai ser conseguir 3 pacientes até final de janeiro ou até final de fevereiro. Onde você vai anunciar? Quem é o teu público-alvo? De que forma esse público vai se conectar contigo e como que você vai dizer para ele, para ela, que você está com horários vagos e vai fazer esse convite para a pessoa vir se cuidar emocionalmente. Você pode elaborar estratégias. Você pode, por exemplo, repensar quem são os teus clientes anteriores que já tiveram alta ou que saíram da terapia por algum motivo e fazer esse convite para o retorno, avisando sobre esses horários também em aberto. Essa é outra alternativa que é possível de ser feita. E o quarto ponto aqui do passo a passo: tenha sempre um número de pacientes a mais para que você tenha uma folga financeira. Então, como eu falei, né, do ponto de equilíbrio para mais. Então, eu tenho aqui em cima uma folga, e aí, com esse dinheiro que me sobra, eu faço reinvestimento dentro da clínica, eu posso remodelar o meu consultório, eu posso refazer a minha imagem na internet, posso fazer várias coisas com o dinheiro que sobra para reinvestir no seu negócio. Isso é o que deve ser feito aí caso vários pacientes saiam da terapia ao mesmo tempo, né? Isso faz com que você tenha um mínimo de planejamento financeiro, um mínimo de organização aí das contas, que é saber quanto que eu preciso de dinheiro por mês e se realmente eu tenho esse dinheiro por um período curto, né? Esse é uma outra forma aí de você se precaver. Se você está assistindo isso e não está vivendo esse dilema, que bom! Fico feliz com você
e é sempre tempo de se programar para isso. Mas se você está vivendo essa situação, comece por, então, organizar suas contas. Qual montante eu preciso arrecadar de dinheiro todos os meses? Quanto vou ter daqui em diante? Então, com essa perda, né, financeira que eu vou ter daqui para frente, quanto que vai ser? O que preciso eu cortar? O que eu preciso cortar, né, para que o dinheiro seja suficiente? E como eu vou conseguir aumentar a minha renda? Eu quero contar aqui algo pessoal, que quando aconteceu a pandemia, ali no começo de 2020, é, a gente tem uma empresa de serviços contábeis, hoje ela é especializada em psicólogo. Na época tinha clientes em geral, assim como ainda tem hoje, né? Um setor que cuidamos somente da parte da psicologia, mas na época a gente tinha bastante cliente do turismo. Tínhamos agência de viagem, restaurante, bares, lanchonetes, hotéis, e esse público ficou acho que uns 2 meses mais ou menos sem poder abrir, né? E aí, com isso, os nossos honorários contábeis que eram aqui vieram para cá. E aí, com isso, as nossas despesas que eram aqui tiveram que se readequar. Então, eu lembro que numa reunião online com os meus sócios, né, a gente apavorado, né, porque claro, não podia atender, não podia fazer várias coisas, a gente teve que decidir por vários cortes. Então, se essa é a tua situação, né, e aí eu digo assim, foram vários cortes que às vezes algumas despesas que estavam ali meio como um penduricalho na empresa, sabe? Algumas questões que foram resolvidas com a pandemia, nossa empresa ficou muito mais enxuta, mais leve e mais lucrativa. Então, é importante a gente repensar essas contas de vez em quando, né? Será que o teu consultório não está muito caro? Será que o aluguel que você está pagando está valendo a pena? Será que se você está sublocando espaço, será que vale a pena ainda sublocar? Se você paga percentual em alguma clínica, será que não vale já abrir o teu espaço? Ou se você mesmo já tem uma clínica aí de psicologia com vários profissionais, né? Será que está compensando contratar dessa maneira? Ou seria mais inteligente remodelar aí esses contratos? Então, são várias questões que podem vir com essa situação de que agora, daqui para frente, eu não vou ter mais esses 5 pacientes que me davam X valor por mês, mas também que pode vir em qualquer momento esse estudo, né, sobre o financeiro aí do teu negócio. Para fechar, aqui então, como atividade prática, eu vou te instruir a assistir o vídeo que eu já gravei em outro momento e está aqui no meu canal do YouTube, sobre como se portar, não é nem como se portar, é como você pode lidar com esse medo de perder vários pacientes ao mesmo tempo. Eu já tinha mencionado, vou deixar o link aqui na descrição. E nessa live, então, você viu como reagir diante dessa situação, né? São vários tópicos. Nesse vídeo que eu recomendei, tem outros itens que eu não falei nesse. Tudo isso para impedir que você chegue a esse ponto. Então, coloque em prática. Caso você tenha alguma dúvida, me manda um direct, manda na caixinha do Instagram, comenta aqui no YouTube, que eu vou fazer questão de te ajudar. E na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, melhor dizendo, às 19 horas, se programe para mais um episódio do Organizando Seu Consultório na Prática. Nós nos encontramos na quarta que vem. Deixe depois o feedback aqui para mim de como que foi essa live, qual foi o tema que você mais curtiu e, claro, peça outros temas que a gente vai se guiando a partir disso que vocês vão nos trazendo. Muito obrigada pela participação, obrigada por estar aqui comigo, obrigada para quem esteve aqui pelo Instagram. Beijo para todos. Tchau, tchau.